Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Eu sou o Gabriel Monteiro e, como todas as terças e quintas, estou acompanhado hoje de uma das grandes companhias de capital aberto do nosso mercado brasileiro. Este, afinal, é o nosso encontro com os diretores, CEOs, CFOs, diretores de relações com investidores, para entendermos um pouco mais sobre o modelo de negócios dessas empresas, sobre o momento, perspectivas, novos projetos. É sempre uma conversa muito interessante. Já convido todos os investidores a prestarem atenção neste papo que hoje será com a equipe da CCR. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A CCR é uma companhia de capital aberto na Bolsa Brasileira, focada na administração de concessões de infraestrutura para a mobilidade. São quase 40 ativos administrados pela empresa e distribuídos em 3 estados brasileiros. Dentre as rodovias atualmente administradas pela CCR, podemos destacar o Rodoanel, a BR-116 e a Via Lagos. Em mobilidade urbana, a companhia oferece serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas. Também são 20 terminais em aeroportos no portfólio localizado no Brasil e na América Latina. A companhia continua em um processo de recuperação de um período difícil após a pandemia de Covid-19. Maravilha, e como em todos os programas, já vou exaltar a importância aqui do contato direto com essas empresas para você que é investidor ou para você que está interessado em conhecer um pouco mais sobre a CCR e sobre outros participantes aqui do nosso BMC Business. Visitem o site de Relações com Investidores. É um canal de comunicação direto das empresas com seus investidores e, claro, você vai encontrar os relatórios trimestrais, relatórios de sustentabilidade, perspectivas, até os principais riscos a quais essas teses estão expostas. Então, é sempre um canal muito interessante. Eu utilizo bastante, todos os investidores devem utilizar com aquelas empresas ou que já estão no portfólio ou que estão monitorando. Para falar sobre relações com investidores, eu gostaria até de contar aí com a participação da nossa convidada de hoje. Gostaria de convidar aqui ao nosso programa Flávia Godoy, diretora de Relações com Investidores da CCR. Muito obrigado pela participação, Flávia. É um prazer tê-la por aqui. Seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente por esta primeira conversa aqui com a equipe da BMC News. É um prazer enorme tê-la por aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer aqui, eu representando a companhia, ter um espaço num canal importante para a gente mostrar um pouco mais do nosso negócio, da nossa atuação no setor, dos resultados. Então, assim, de fato, é um momento muito importante para a gente e agradeço aí novamente pelo convite. Maravilha. Especificamente, vamos começar do princípio. Tivemos um vídeo de apresentação, trazendo talvez algumas das verticais, algumas das áreas em que a empresa atua, mas a CCR tem uma área de atuação bem ampla, trabalha ali com a concessão de algumas áreas administradas, principalmente voltadas à mobilidade, seja rodoviária, seja mobilidade urbana. Especificamente, como que nós podemos classificar o modelo de negócios de vocês? Quais são as principais linhas de receita, só para nós começarmos essa conversa e colocar todo mundo que está acompanhando este programa na mesma página. Tá, aqui a gente está falando de uma empresa de infraestrutura, né, uma empresa que hoje ocupa uma posição, eu diria que, de liderança no setor de mobilidade, com foco em criação de valor sustentável para os acionistas. A gente está falando de um grupo que tem 26 concessões, né, são 26 concessões com 37 ativos. Quando a gente olha para o portfólio da companhia, nós temos um portfólio um pouco mais concentrado no modal rodoviário, tá? São 11 concessões no modal rodoviário. Temos também mais 6 projetos de mobilidade urbana, o restante está alocado ali no modal aeroportuário. Vale resgatar um pouco ali, né, da essência da companhia, da criação da CCR. A CCR, ela foi criada para ser um veículo, né, de investimento no segmento rodoviário. Ela começou a diversificar o portfólio em 2006, com o primeiro projeto de PPP aqui no Brasil, que foi a Via 4, que é a nossa linha amarela aqui do metrô da cidade de São Paulo, e a última diversificação do grupo veio em 2011, né, no final de 2011, a início de 2012, com o ingresso da companhia no setor aeroportuário. Tá? Hoje, dentro aqui da composição da receita da companhia, a gente tem
um segmento, né, de rodovia com peso bastante importante no nosso negócio, aproximadamente aí 65% do EBITDA da companhia vem do modal rodoviário, a mobilidade urbana com uma representatividade ali em torno de 27% e o restante é o modal aeroportuário. Tá? Então, hoje a gente tem um portfólio diversificado, né, um portfólio que tem uma atuação bastante ampla no Brasil. A companhia tem presença, né, uma presença muito forte aqui no estado de São Paulo, né, os nossos ativos estão estrategicamente localizados aqui no estado de São Paulo, que é um estado que a gente consegue capturar boa parte do PIB Brasil. Temos também ativos no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, na Bahia, temos também ativos fora do Brasil. Então hoje a gente tem aí um portfólio muito mais pulverizado, principalmente quando a gente está falando aqui do modal aeroportuário. Maravilha, então essa última diversificação, você mencionava a entrada no aeroportuário e essa boa participação, talvez, na composição do EBITDA de vocês, justamente do setor rodoviário, da administração dessas rodovias. Quando a gente fala sobre geração de receita, especificamente, qual que é o modelo de contratos aplicado para esse tipo de concessão? Nós temos, por exemplo, outras concessionárias que estão presentes na Bolsa de Valores, mas de outros segmentos. Então o investidor fica às vezes um pouquinho perdido. Setor de transmissão de energia tem o RAP, tem o leilão de deságio. Como que funciona o leilão especificamente para as rodovias e como que é gerada a receita da administração de vocês? De onde vêm estes recursos das rodovias administradas pela companhia? Excelente ponto, Gabriel. A gente tem algumas formas de entrega de valor da companhia ou de crescimento, né? Quando a gente fala de mercado primário, a gente está falando de leilões, né, projetos que o governo faz uma licitação pública, tem uma concorrência pública, ou até mesmo também a companhia pode entregar crescimento pela aquisição, né, de concessões já existentes. A gente está falando aqui de um negócio, né? O nosso grupo, as nossas concessões são reguladas, tá? Todos os projetos, nós temos né, toda uma regulamentação, os contratos de concessão, as tarifas são reguladas pelos poderes concedentes dos nossos ativos. É importante ressaltar aqui que a gente está falando de um grupo, né, de um portfólio que é protegido pela inflação. Então, pelos contratos de concessão, a companhia tem direito de repassar o reajuste, né, o índice de inflação nas tarifas. Então, isso é uma proteção que a gente tem, né, com relação à inflação. E quando a gente tem um novo negócio no mercado, né, uma nova oportunidade no mercado primário, isso varia um pouco de projeto a projeto, tá? Recentemente tivemos aqui algumas oportunidades no Brasil e o modelo que hoje está sendo mais adotado quando a gente fala aqui do setor rodoviário de critério de licitação é um modelo híbrido, tá? Então você tem um desconto tarifário que pode ser aplicado pela tarifa que é estabelecida pelo poder concedente, né? Você bida nessa tarifa, a empresa que oferece o menor desconto, ela tem, né, essa proposta, mas o que o governo colocou recentemente foi um desconto máximo nessa tarifa. Então, você tem um desconto máximo que pode ser ofertado, e se o player, né, atinge esse desconto máximo, ele começa a fazer algumas contribuições de capital, né? Tem todo o valor definido na licitação, né, no edital, enfim, desses descontos e também das contribuições de capital. Então, isso varia de projeto a projeto. Quando a gente fala aqui dos projetos de PPPs, né, que isso funciona mais para o segmento aqui de mobilidade urbana, geralmente o critério da licitação né, o que define é a empresa que oferece menor valor de contraprestação
do poder concedente, né? Ou seja, o menor recebimento aí do poder concedente, porque a gente está falando aqui de projetos de PPPs que necessariamente aí tem uma contribuição do poder concedente ou do governo para tornar esse projeto viável, tá? Então, isso pode variar aí de licitação para licitação a depender do projeto e também pode ter uma variação a depender ali do poder concedente. Perfeito. Para além, por exemplo, destes investimentos especificamente envolvidos em obras, em leilões, quando a gente já mencionou esta parte, por exemplo, para os ativos já administrados por vocês, há também a capacidade de fazer uma expansão, de um investimento nas rodovias que já estão sendo administradas. Nós tivemos, por exemplo, este crescimento do ano passado para este de 273% nos investimentos de vocês. E eu queria saber justamente, falar aonde vão estes recursos, são nos ativos que já são administrados e como que vocês conseguem otimizar ou aumentar as receitas geradas por esses ativos com esse tipo de investimentos. Porque quando a gente fala, por exemplo, de outras concessões, nós temos justamente essa expansão, talvez, de uma área concedida, a gente tem a expansão do projeto, um projeto que foi inicialmente desenhado de uma forma e com o passar dos anos ele pode ser melhorado, ele pode ser expandido. Como que normalmente, nos ativos administrados por vocês, em especial para estes ativos rodoviários, o investimento ele consegue expandir ou não essa operação que já existe pela companhia? Tá, ótimo ponto. A gente está falando aqui, né, de um player de infraestrutura e investimento de longo prazo. Né? A companhia está no momento, eu diria que é bastante oportuno, no sentido que a gente passou por uma renovação recente do portfólio da companhia. Né? Em 2021, a CCR conquistou 5 novos projetos que foram adicionados aí ao portfólio da companhia, que nós começamos a consolidá-los no início do ano passado, e a companhia assumiu compromissos importantes de investimentos, né? Então, a gente tem ali uma série de investimentos contratuais, né, que a gente tem que seguir o calendário desses investimentos que são estabelecidos ali no contrato de concessão. A gente tem ali um investimento mais concentrado, eu diria que em 23 e 24. Em 2023, eu diria que é o pico, é o ano, né, que a gente vai ter um pico de investimento na companhia. A gente saiu de um investimento de 22 em torno de 2,7 bilhões, e para 2023, a nossa expectativa é investir em torno de 8,2 bilhões de reais. Então, é o principal, o maior montante de investimento do grupo, que o grupo já realizou. Né? Acho que esse investimento, a grande parte dele vem dos novos projetos que foram conquistados em 2021 e que isso faz parte, né, de um player de investimento, de infraestrutura, de longo prazo. Então, a gente tem aí cronogramas de investimentos importantes a serem realizados, principalmente aí nos próximos 10 anos. Como eu coloquei, né, a CCR conquistou 5 novos negócios em 2021. Desses 5 novos negócios, nós conquistamos a Rio SP, que é o principal corredor entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é a 116. A gente tem um investimento comprometido importante nessa concessão, que soma em torno de 15 bilhões de reais, que serão executados aí até o final da concessão. E também linhas 8 e 9, né, passando aqui pelos investimentos mais relevantes. Linhas 8 e 9, a gente está falando de um projeto que a companhia tem um compromisso de investimento de 4 bilhões de reais, sendo que boa parte desse montante, né, em torno de 80%, são investimentos relacionados à aquisição de material rodante. São 36 novos trens que a companhia vai colocar nesse novo projeto, nessas 2 linhas aqui de metrô aqui da cidade de São Paulo. Então, tem investimentos em material rodante e também investimentos em sistemas. Quando a gente olha para o portfólio da companhia, a gente estava com um portfólio, eu diria que bastante maduro, até 2020, né, foram concessões que foram conquistadas no início da criação da companhia, né, ou até um pouco depois, algumas rodadas que ocorreram ali perto do ano de 2012 a 2013,
A companhia sempre foi muito ativa em crescimento, né? Seja crescimento via mercado primário, que são as licitações, ou via mercado secundário, que são as aquisições, mas, de fato, a gente estava com uma duration mais curta, né? A gente estava falando ali de projetos mais maduros e uma duration ponderada pelo EBITDA um pouco mais curta. Então, no final de 2020, a gente estava com uma duration em torno de 9 anos, com a conquista desses novos negócios e também com negociações importantes que a companhia fez com poderes concedentes, principalmente uma negociação aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu estender o prazo de uma das nossas concessões, que é a Autoban, e a gente conseguiu dobrar a duration da companhia ponderada por EBITDA, tá? Então, assim, sempre existe a possibilidade de negociações com os poderes concedentes para inserir novos investimentos aos contratos existentes, porque a gente está falando, né, de concessões que têm um prazo ali acima de 25 anos, 20 a 30 anos, e as necessidades, elas podem, né, ser alteradas ao longo da vida da concessão. Tá? Então, essa proatividade de novos investimentos, né, endereçar novas necessidades, isso parte também muito do lado da companhia e é sempre uma alternativa que a gente tem também de endereçar crescimento, criação de valor para os nossos acionistas e otimizar, né, o valor que a gente tem aqui no próprio portfólio, tá? Então, a companhia já fez uma série de negociações com os poderes concedentes para inserir novos investimentos, sempre buscando, é claro, o reequilíbrio contratual nos termos adequados. Teve um ponto, assim, importante que a gente mostrou no nosso Investor Day, o nosso CCR Day, que foi realizado recentemente, que foi a quantidade de negociações, aditivos, reequilíbrios que a companhia fez com os poderes concedentes. Então, quando a gente pega final de 21 até a última semana, né, eu diria que foram mais de 17 reequilíbrios que a companhia acordou com os poderes concedentes, sejam reequilíbrios de novos investimentos que foram endereçados aos contratos existentes, reequilíbrios do impacto da Covid, reequilíbrios de discussões que estavam pendentes. Então, nós tivemos recentemente um de-risking muito importante no portfólio da companhia. Tá? Então, esse diálogo, essa conversa aberta, essa oportunidade, né, de endereçar investimentos em infraestrutura, né, sempre preservando, né, toda a segurança do usuário, né, e melhorando, contribuindo, né, para a infraestrutura do país, é sempre uma alternativa interessante para a companhia. Não, super interessante essa questão da extensão da duration, acho que chama a atenção dos investidores essa proatividade também da companhia de renegociar talvez alguns termos, propor novos investimentos, buscar novas concessões, já que deu uma bela rejuvenescida em todos os ativos já administrados. Inclusive, um destes ativos me chama a atenção, é um dos pontos que eu gostaria de discutir contigo. Você mencionava essa concessão das linhas 8 e 9 dos trens aqui em São Paulo. São concessões recentes, não faz muito tempo que a companhia está com estes ativos sob administração. Há um cronograma de mais de 4 bilhões de reais a serem investidos. O quanto deste investimento já foi aplicado e o quanto vocês estão aí buscando pela melhoria dessa infraestrutura das linhas 8 e 9 que foram recentemente concedidas. É um prazo curto, né, Flávia? Só para tirarmos essas dúvidas, porque a gente discutiu bastante recentemente sobre o efeito já da administração CCR sobre a administração dessas linhas em específico. Não, exato, é um prazo curto, a gente tem um cronograma bastante intensivo aí de CAPEX nesse projeto, especialmente quando a gente fala de mobilidade, a gente sempre está trabalhando, né, com investimentos mais concentrados no início da concessão, né, é uma linha que antes era operada, um projeto que era operado ali pelo governo e recentemente esse projeto foi transferido para a iniciativa privada. A CCR participou da licitação, teve sucesso e nós começamos a consolidar esse ativo, teve ali um período de transição, mas a gente passou a consolidar esse ativo
no final de janeiro de 2022. Tá? Tem um investimento importante ainda a ser executado, a gente divulga todos esses dados nas demonstrações financeiras da companhia, então a gente está falando aqui ainda de um investimento na ordem ali de uns 3,2 bilhões de reais. O CAPEX comprometido, né, inteiro com o projeto, como eu coloquei, é em torno de 4 bilhões de reais, né, tem a correção ali do dinheiro no tempo, mas ainda tem um investimento importante, que ele vai ser mais concentrado agora no ano de 2023 e também uma parcela importante no ano de 2024. Tá? Então, esse é um perfil de projeto de mobilidade urbana. Quando a gente está falando de uma rodovia mais madura, né, ou uma rodovia que a companhia participou de um processo de uma relicitação, que foi o caso da Rio-SP, a gente tem investimentos mais diluídos. Tá? É um cronograma um pouco mais apertado até 2030, mas a CCR começa a fazer um investimento mais pesado nesse projeto a partir da segunda metade do próximo ano. Maravilha. E aí, por exemplo, em questão, normalmente essas empresas de capital intensivo, como é o caso da CCR e de outras concessionárias, acabam tomando crédito, acabam tomando dinheiro ao mercado para executar estes investimentos. Então, nós temos um cronograma de dívidas que você mencionava, é um cronograma que talvez possa ser um pouco mais alongado, acho que dá para caracterizar dessa forma. É um cronograma de dívidas de perfil de longo prazo. A dívida líquida mais ou menos ali consolidada da companhia é cerca de 22 bilhões de reais, segundo o último balanço. 3 vezes, basicamente, EBITDA. É uma margem confortável para vocês? Vocês vão buscar pela desalavancagem? Por ser um período longo de tempo, tende-se a acreditar que a empresa ela vai diluir estes investimentos ao longo do tempo. Mas em questão de covenants, de possibilidade de novas alavancagens, de participação de novas concessões, qual que é o perfil confortável de dívida para a companhia? Como vocês identificam como um perfil confortável de dívida? Tá, perfeito. A companhia é bastante conservadora, tá? Quando a gente está tratando aqui de alavancagem, a companhia ela sempre preserva a posição financeira do grupo, que é bastante sólida, tá? Então, hoje a gente está rodando com uma alavancagem em torno de 3 vezes, de acordo com o último balanço disponível da companhia, né, que é o fechamento de junho de 23. É um indicador confortável, tá? Dentro da alavancagem desejada pela companhia, quando a gente está falando, né, do ratio dívida líquida e EBITDA. É claro que a gente assumiu investimentos importantes, como eu coloquei há pouco, né, foram 5 novas concessões conquistadas em 2021, a CCR passou por uma renovação do portfólio importante, e agora a gente está numa fase que é bastante focada, dedicada à realização, à entrega desses investimentos, tá? Então, aí tem um de-risking importante desse investimento comprometido, né? Esses investimentos estão sendo realizados aí dentro dos cronogramas esperados, e a CCR segue ali bastante focada também na geração de valor, criação de valor para acionista, não só pelo portfólio atual, mas também por eventuais novas oportunidades que a CCR deve participar no mercado primário. Recentemente, como eu coloquei, a CCR realizou o Investor Day, né, o CCR Day, que foi há 2 semanas atrás. Nós iniciamos um processo importante aqui dentro da companhia com o novo CEO, que é o Miguel Setas, que é uma revisão, uma atualização do nosso planejamento estratégico, e já foi definido que a companhia ela vai se basear em 6 pilares importantes, né, que acho que isso que vão direcionar o grupo, né, para crescimento, né, para onde a gente quer chegar, para as nossas ambições. Então, a gente está falando aqui de 6 pilares, que são crescimento rentável e seletivo, é um portfólio otimizado, eficiência superior, que a gente deu um dado importante de eficiência, que é o que a gente quer alcançar
no nosso evento do CCR Day, com otimização, eu diria que representativa de custo. A gente também está falando, né, de um pilar de estrutura de capital bastante otimizada, com retorno atrativo, liderança em ESG. A CCR é protagonista em ESG, né, no setor, e também competências world class. Então, definimos esses 6 pilares. A CCR, como eu coloquei, ela está bastante focada na entrega dos investimentos comprometidos, tem também uma priorização de redução de alavancagem na holding, tá? Lembrando que a holding, ela não gera caixa, então o cenário ideal é sempre manter o endividamento, né? A alocação das dívidas mais nos níveis das subsidiárias. A gente vai ter uma redução já importante quando a gente olha para a dívida líquida da holding e a gente compara o segundo TRI, né? Partindo do segundo TRI para o final do ano, uma indicação que a gente deu é de uma redução de 50%. E também, né, uma agenda bastante focada em otimização, revisão de portfólio. A CCR vai ter uma gestão muito mais ativa do portfólio, né, justamente para tentar buscar a cristalização de valor de alguns ativos que a gente tem. Tá? Então, a gente tem uma agenda, eu diria, que bastante promissora, né, para os próximos anos, principalmente aí para os próximos 2 a 3 anos. Acho que a gente está num momento importante, que renovamos o portfólio, precisamos entregar esses investimentos. É claro que a gente ainda está numa fase de implementação de investimentos importantes dentro do grupo e que a geração de caixa, o potencial da geração de caixa, a gente vai conseguir enxergar mais no ano de 2025, né? São investimentos importantes, como eu coloquei, representativos, né? Montantes altos, e que tudo isso vai potencializar a geração de caixa da companhia, entregando uma infraestrutura melhor para o nosso cliente. Tá? Resgatando aqui no ponto até da sua questão, eu não vejo a companhia ultrapassando o indicador dívida líquida e EBITDA de 3,5. Tá? O EBITDA ajustado, que é um EBITDA recorrente que a gente trabalha. Esse indicador, ele está na nossa política de endividamento, tá? Então, a CCR, como eu coloquei, é bastante conservadora, né? A CCR não gostaria de ultrapassar esses 3,5, mas a gente tem algumas flexibilidades, tá? E por que a gente tem essas flexibilidades? Se tiver uma oportunidade única no mercado, a CCR poderia ultrapassar, rodar um pouco acima de 3,5 por um período de até 24 meses. Tá? Então, a CCR teria 24 meses para adequar sua estrutura de capital. Como eu coloquei, a CCR é bastante conservadora, a companhia, né, ela caminha, ela tem as suas ambições com bastante disciplina de capital, bastante seletividade, né? Então, o nosso foco aqui, a nossa agenda prioritária é criação de valor, né, sustentável para os nossos acionistas. Então, com bastante disciplina e seletividade, que é o que a CCR vai olhar para qualquer oportunidade no futuro. Maravilha, então estamos atentos, 3,5 vezes EBITDA e pelo menos esses indicadores que vocês utilizam já serve como um norte ali para o investidor que está olhando para futuros leilões. A gente tem, se não me engano, são mais 2 anunciados para rodovias até o final do ano, tentando colocar um termômetro ali de ao quanto a CCR pode participar dessas próximas oportunidades também ou não. A gente vai para um rápido intervalo, um intervalo bem rapidinho. Na volta eu quero conversar sobre estes assuntos. Tem diversas outras questões que eu gostaria de replicar a ti, Flávia, mas a gente vai para um rápido intervalinho, é bem rapidinho mesmo. Não saia daí, você que acompanha este BMC Business. Daqui a pouquinho mesmo nós voltamos com mais essa conversa com o pessoal da CCR, com a equipe de relações com investidores da companhia. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Business. Eu adoro este programa, sou suspeito porque sou apresentador, mas eu gosto demais dessas conversas com as companhias listadas, com os executivos, este bate-papo um pouco mais solto sobre
como funciona o modelo de negócios, quais as oportunidades que estão sendo enxergadas. Para você, investidor, que também está gostando deste papo, já deixo o convite também, vá ao site de Relações com Investidores da CCR. Não só da CCR, que hoje participa do nosso programa, mas de todos os participantes. Todas as semanas nós temos 2 companhias por aqui. Utilize essa ferramenta que é super importante. Lá você vai ter acesso aos relatórios operacionais, os balanços operacionais dessas companhias, mas também os relatórios de sustentabilidade, os comunicados e fatos relevantes divulgados a mercado e, claro, até um perfil corporativo da companhia, participações acionárias, os riscos a quais aquela tese em específico está exposto. É um canal super importante. Vou utilizar sempre meu espaço aqui no BMC Business para convidar você, investidor, a dar uma visitada naqueles sites que você acompanha ou das companhias que já estão na sua carteira. Vamos continuar a conversa com a CCR. Estou aqui conversando com a Flávia Godoy, que é Head de Relações com Investidores da companhia. Muito obrigado, Flávia. Nós mencionávamos no bloco anterior esse momento de consolidação dos investimentos que já estão previstos pela companhia e eu queria falar um pouco mais sobre isso. Nós temos, por exemplo, mais leilões previstos até o final do ano, se eu não me engano, são 2 de rodovias. Nós devemos ter novas oportunidades primárias para a companhia a partir deste 2023. Quais são as prioridades neste momento? É aumentar novamente a posição no setor rodoviário, aumentar um pouquinho para mais destes 65% aí do EBITDA da companhia? Vocês gostariam de explorar outros segmentos, como exploraram recentemente com a entrada nestas vias 8 e 9 dos trens administrados aqui na cidade de São Paulo? Qual que é o objetivo da companhia daqui para frente? O que vocês estão visando como futuro da CCR? Tá. Bom, Gabriel, assim, o pipeline de oportunidades de infraestrutura, eu diria que é um pipeline bastante robusto, né? A CCR segue ali com bastante atenção, bastante ativa nessas oportunidades, no sentido de estudar, entender, avaliar, para de fato ver, né, o que faz mais sentido, né, dentro ali dos critérios de alocação de capital da companhia. Infraestrutura, a necessidade de investimento em infraestrutura é bastante clara quando a gente pega os dados recentes aqui no Brasil, né, a gente teria que dobrar o investimento que foi realizado recentemente, principalmente ali no ano de 2022, para que esse investimento em infraestrutura, né, tivesse ali uma representatividade em torno de 4% do PIB, né, que seria um investimento mínimo necessário para que a gente conseguisse aí ter toda a manutenção de todos os projetos e ter uma infraestrutura adequada. Eu diria que diante disso, o player privado, né, ele vai ter um papel bastante importante nesses investimentos, em parceria com os poderes concedentes, que é o que a gente já vem acompanhando recentemente, né? Tivemos algumas oportunidades nos últimos 3 anos, então a participação do privado nesse investimento tem aumentado, e então a gente tem uma combinação aqui, eu diria que perfeita, né? Assim, um pipeline bastante robusto, a companhia com uma posição financeira bastante sólida, um cenário competitivo, né? Eu diria que também é um pouco mais favorável quando a gente compara ali com os anos de 2012, 2013, que foram anos que a companhia ali enfrentou uma competição mais acirrada, né? Assim, embora que competição, né, o cenário seja sempre imprevisível, é o que a gente está mapeando aí no momento. A CCR hoje, eu diria que ela está mais focada em 2 segmentos, quando a gente fala de crescimento, mercado primário, né, novas concessões, licitações. A gente tem um pipeline no modal rodoviário, né, que soma mais ali de 120 bilhões de oportunidades nos próximos 3 a 4 anos. É um pipeline extenso, né, eu estou falando de 120 bi de investimentos que serão alocados nessas novas oportunidades, e são concessões federais e concessões estaduais. A CCR segue bastante atenta nessa agenda,
né? Como eu coloquei, a companhia vai olhar qualquer novo negócio com bastante seletividade, com bastante disciplina na alocação de capital, né? Eu diria que com a renovação do portfólio recentemente, a companhia não tem nenhuma pressa para adicionar nenhum novo negócio, mas ela tem um interesse grande de continuar entregando crescimento e de participar também dessa agenda bastante ativa de novas oportunidades que a gente deve ter aí nos próximos 2 a 3 anos. Então, o segmento rodoviário é um pipeline em torno de 120 bilhões. Quando a gente vai para o modal de mobilidade urbana, as oportunidades também neste horizonte de tempo são em torno de 60 bilhões de reais. É um modal que eu diria que tem uma complexidade maior quando você compara com o modal rodoviário, e a CCR tem muita experiência. Tá? Então, assim, pela revisão estratégica, né, que ainda a gente está num processo de conclusão, tem algumas frentes aqui na companhia que ainda estão em andamento, a companhia, né, ela deve focar, quando a gente está falando aqui de novos negócios, novas oportunidades, em regiões com uma densidade populacional maior, né? A CCR, ela tem um perfil, né, de administrar ativos mais complexos, localizados em grandes cidades, em grandes regiões, né, com bastante densidade aí demográfica, e eu acho que é esse o caminho que a CCR deve trilhar quando a gente está falando de novas oportunidades. Mobilidade urbana é um segmento, como eu coloquei, mais complexo. Tem ainda algumas oportunidades interessantes quando a gente está falando aqui, principalmente do estado de São Paulo, tem outros estados também que a CCR está avaliando alguns projetos, Bahia, né? Então, a gente já tem até, inclusive, um projeto na Bahia, que é o nosso metrô, na cidade de Salvador, e com uma agenda aí bastante ativa. Mobilidade é um segmento que, pelo histórico recente, é um segmento que a gente tem enfrentado uma competição menor, tá? O hit ratio da companhia é de 100%, ou seja, todos os projetos que a companhia participou, a companhia teve sucesso, ela levou. Então, são concessões que a companhia vem administrando, conseguiu, né, através dessas concessões, até mesmo pelo primeiro projeto de PPP, primeiro projeto de mobilidade do país, que foi a Via 4, da gente conseguiu adquirir uma experiência importante, né, na gestão contratual, né, no transporte de pessoas. Então, eu diria que a companhia deve ter uma agenda bastante dedicada, né, e focada, ou até mesmo priorizar as oportunidades dentro deste segmento. Tá? Então, é um pipeline bastante extenso, né, quando a gente fala aqui de rodovias e mobilidade urbana, e aeroportos a gente vai monitorar, né, as oportunidades dentro desse segmento, mas limitando a exposição de capital da companhia dentro deste segmento. Quando você olha para o modal aeroportuário no Brasil, a gente está falando aqui de um modal que é bastante fragmentado, tá? As participações aí são bastante pulverizadas, e então a gente deve ali ter um momento de consolidação. Acho que, né, é algo natural que ocorra essa consolidação no setor, e a CCR deve, né, monitorar, acompanhar esse movimento, mas sem aumentar a exposição de capital da companhia neste setor. Tá? Acho que tem ali uma questão de escala importante. Acho que as oportunidades, quando a gente fala aqui de mercado primário no Brasil, a gente está falando de um mercado mais limitado, tá? E por isso a gente tem a opção, né, de concentrar a nossa agenda, os nossos esforços, mais aqui no modal rodoviário e modal de mobilidade urbana também. Entendi. É questão, por exemplo, até para a gente pontuar isso, uma dificuldade operacional que vocês estão encontrando com estes ativos, afinal,
todos os aeroportos, se não me engano, administrados pela companhia no comparativo 2022-2023 tiveram uma melhora operacional? Foi uma dificuldade operacional ou vocês apenas enxergam melhores oportunidades, talvez na mobilidade urbana e também nessas rodovias? Só para a gente pontuar o motivo dessa distinção e o porquê que a empresa deve priorizar talvez os investimentos em mobilidade, talvez essa busca por oportunidades no setor rodoviário. Tá, acho que assim, pelos critérios de alocação de capital da companhia, Perfeito. né, a companhia definiu uma matriz de risco e quando a gente, né, pondera ali pela relação risco-retorno, a gente tem visto oportunidades mais interessantes, né, dentro desses dois segmentos, o segmento rodoviário e de mobilidade urbana. Como eu coloquei, né, o segmento aeroportuário ele é muito fragmentado no Brasil, com oportunidades bastante limitadas quando a gente fala aqui de mercado primário, né? A CCR, eu diria que teve muito sucesso na consolidação desses 15 aeroportos que foram consolidados com a conquista da companhia no Bloco Sul e no Bloco Central. Foi impressionante a capacidade que a companhia teve de contratação, de mobilização de pessoas, porque a gente está falando aqui de 15 aeroportos que foram licitados em 2 clusters, né, espalhados, e a gente teve ali toda uma mobilização para consolidá-los dentro da gestão da companhia de padrão CCR, e a gente tem um investimento importante para ser executado. Tá? Então, eu estou falando aqui de um investimento na ordem de 2 bilhões de reais que a companhia vai executar, tem um de-risking importante nesses projetos aqui de aeroportos, então a priorização é executar esses investimentos. Tá? Após a execução desses investimentos, né, após o de-risking desses projetos, a companhia aí pode acompanhar ou monitorar aí esses movimentos de consolidação que a gente deve ter dentro deste modal. Então, assim, é uma decisão de alocação de capital, né, de retorno esperado, de expectativa, de matriz de risco, e também considerando aí o nosso portfólio atual, né? De novo, a gente está falando de um portfólio que está mais concentrado em grandes cidades, grandes regiões, né, com maior densidade aí demográfica, e esse tipo de investimento, esse tipo de projeto, de novo negócio, que é o que a CCR deve direcionar a alocação de capital com bastante disciplina e seletividade. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente fala sobre mobilidade urbana, necessariamente a gente traz à tona a expertise da companhia com as concessões que já administra. Você mencionava a primeira experiência com a linha 4, essa nova experiência com as linhas 8 e 9. O quão mais fácil fica para a companhia, quantas sinergias vocês conseguem encontrar, talvez com novas concessões, neste processo de privatização ou de concessões das linhas de trens e metrôs aqui em São Paulo, que está sendo discutido. O quão mais fácil fica para a companhia que já atua neste segmento, já tem linhas concedidas, para organizar estes investimentos, talvez, em novas linhas concedidas? Tá, eu acho que assim, a vantagem que o grupo tem, primeiro que assim, é um grupo que tem uma experiência grande em administrar complexidade. Tá? Então, acho que pela experiência que a companhia conquistou com esses projetos de mobilidade desde 2006, que a gente vem adicionando no portfólio, sem dúvida a CCR adquiriu uma experiência importante. A gente está falando de gestões contratuais, com compartilhamento de receita em bases diárias com os poderes concedentes. A companhia transporta pessoas, né? Então, tem toda a questão de segurança, que isso está no DNA da companhia, né? Não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos clientes. Então, é uma complexidade operacional, sem dúvida, diferente quando a gente fala de outros projetos. Né? Além dessa complexidade, como eu coloquei anteriormente, são projetos que demandam mais capital, né? Tem um capital mais intensivo
no início das concessões, quando a gente está falando, né, de PPPs, tem renovação da frota, renovação dos trens, sistemas, eventualmente até pode ter um outro projeto que tenha, né, o envolvimento da companhia na extensão, na construção de uma linha, um trem de superfície, que foi o que a companhia fez no Metrô Bahia na cidade de Salvador. Então, acho que a gente já adquiriu esse know-how, essa experiência, né? Passamos aí por um período de transição em linhas 8 e 9, né? Um período um pouco mais turbulento, mas que, sem dúvida, foi um aprendizado enorme para a companhia. Tá? A companhia segue bastante comprometida com esse projeto, na qualidade da prestação de serviços para os clientes e também com os investimentos contratuais, né? Tem uma renovação de frota importante, como eu coloquei, e também investimentos e sistemas, tá? Então, é uma gestão contratual, né? Como eu coloquei, a CCR tem um know-how grande em administrar complexidades. E acho que, de uma certa forma, quando a gente tem contratos mais complexos, é claro que a gente está falando de um ambiente competitivo mais favorável, tá? Além disso, né, quando a gente fala aqui de mobilidade, a CCR já administra, opera algumas linhas aqui na cidade de São Paulo, né? Eu estou falando de uma via 4, linhas 8 e 9, linha 5... Então, eventualmente, em a companhia tendo sucesso numa outra linha, aqui na cidade de São Paulo, né, tem uma sinergia administrativa, né, que a gente pode estar compartilhando com a estrutura atual da companhia, né? Então, isso pode variar de contrato a contrato, mas, sem dúvida, a companhia é um segmento que a CCR tem uma competitividade importante. Maravilha. Última pergunta, eu prometo aqui, nós estamos chegando ao fechamento do nosso programa e eu tenho algumas dúvidas referentes tanto à mobilidade urbana quanto à mobilidade rodoviária. Nós conversamos algumas vezes nos balanços operacionais das companhias sobre os impactos da Covid no modelo de negócios, na feitura deste modelo de negócio. Para a CCR especificamente, eu imagino que tenha sido um impacto muito grande, mais focalizado, mais centralizado na época da pandemia mais intensa, como nós tivemos em 2020 e 2021. Mas, posteriormente à pandemia, nós já podemos classificar o ritmo operacional da companhia já como normalizado, como recuperado? Quais as mudanças fundamentais, e é uma pergunta um pouco mais aberta para nós fecharmos essa conversa, que tivemos depois da pandemia de Covid-19 e que impactam diariamente o dia a dia aí da CCR? Tá, ótimo ponto, Gabriel, porque a gente está falando aqui de um grupo que tem um fluxo de caixa bastante previsível, né? Não só pelo crescimento, que geralmente aqui, principalmente para a rodovia, né, a gente tem uma elasticidade com o PIB, uma correlação importante, mas também pela proteção da inflação nas nossas tarifas, né, pelos reajustes que a gente repassa. Quando a gente fala de pandemia, né, claro que foi ali um momento ali, anos bastante atípicos para todos nós, mas o portfólio da CCR foi bastante resiliente, tá? Quando a gente pega o modal rodoviário, a gente está falando de um modal que chegou a ter um impacto maior no início da pandemia, ali no mês de março, de abril, né? Abril, maio de 2020, mas depois começou a apresentar volumes expressivos, principalmente puxado pelo eixo comercial. Quando a gente olha para o tráfego da CCR, que é 65% do EBITDA da companhia, ou 65% da receita, que esse percentual não muda muito, a gente está falando de um modal que 55% do tráfego é eixo comercial, que são os caminhões, né, e 45% eixo leve. O eixo comercial, ele foi muito resiliente, tá, durante a pandemia, principalmente ali no ano de 2020, e no ano de 2021 a gente está falando aqui de um tráfego que já voltou para os patamares pré-pandemia, tá? Então, em 2021 a gente recuperou,
né, quando a gente olha para tráfego total, e a companhia voltou para os níveis ali de 2019, então eu diria que foi um portfólio que foi resiliente, tá? Algumas medidas, é claro, de redução de custo, tudo isso a companhia implementou ali no momento, justamente para preservar a caixa, né, da companhia, mas tivemos essa resiliência no modal rodoviário. Quando a gente fala do modal aeroportuário e mobilidade urbana, é claro que a gente está falando aqui de segmentos que tiveram um impacto maior, mas com uma recuperação que já foi retomada no caso de aeroportos. Quando a gente olha para aeroportos agora no ano de 2023, o mês de maio foi o mês mais forte de movimentação desde 2015. Tá? Então, é um segmento que também agora no segundo TRI já voltou para os níveis de 2019, e o modal de mobilidade urbana ainda com uma tendência forte de recuperação. É uma recuperação mais lenta, sim, mas a gente vem acompanhando essa evolução positiva mês a mês. Tá? O modal de mobilidade urbana tem um ponto importante quando a gente fala de receita, né, ou, enfim, de EBITDA. Ele tem uma representatividade, que é o que eu coloquei ali, em torno de 25% a 27% aí do total da nossa receita ou do EBITDA da companhia. Mas a gente tem uma proteção de demanda nesse segmento, tá? Então, assim, em linhas gerais, tem uma variação pequena aí de contrato a contrato, mas a companhia assume um risco de demanda em torno de 10%, tá? Abaixo dessa banda, a gente tem ali alguns compartilhamentos com os poderes concedentes, tá? Entre 10% a 40%, aqui grandes números. Todas essas informações estão disponíveis ali no website da companhia. E abaixo de 40% é reequilíbrio econômico-financeiro. Tá? Então, a gente está falando aqui de projetos previsíveis. Eu acho que tudo isso corrobora com a geração de caixa bastante previsível da companhia, e que tiveram, né, recuperação forte, bastante forte, principalmente em 2022 e 2023. Tá? O único modal que ainda está rodando um pouco abaixo dos níveis de 2019 é um modal ali de mobilidade urbana, como eu coloquei ainda, né, que é o que a gente até divulgou no início dessa semana, já os dados de movimentação do mês de setembro, mas é um modal que segue aí numa tendência de recuperação. Maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, Flávio. É com imenso prazer que eu lhe recebo no nosso BMC Business. Já deixo o convite para próximas participações. Nós vamos continuar atualizando esta nossa conversa. É um prazer enorme receber sempre as companhias por aqui, em especial a CCR, nesta primeira participação no BMC Business. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade. É sempre bom a gente ter um espaço para mostrar um pouco, né, do trabalho da companhia, né, das nossas ambições, né, do que a companhia também está planejando para o futuro. Né, eu gostaria de reforçar a mensagem aqui da companhia de previsibilidade na geração de caixa, a CCR também, que no fim a gente não acabou abordando esse tema, mas é um tema muito importante para investidor. A gente tem aqui como target ter um payout de 50%, né? Então, fazer uma distribuição de 50% do lucro líquido da companhia é um target que a gente tem, e reforçar, né, a posição bastante sólida que a gente tem, com esse compromisso de execução dos investimentos já comprometidos, e ainda com a opcionalidade de adicionar aí novos projetos ao portfólio da companhia. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, faço várias ponderações, sempre gosto de interligar alguns setores. A gente conversa bastante aqui sobre as safras previstas agora para 2023, Flávia. E eu lembro que boa parte das safras são escoadas pelas vias rodoviárias, inclusive, que pode impactar bastante aí, inclusive, essa operação da companhia. Temos uma safra bem interessante agora para 2023. A safra de 2022 já foi muito relevante, a gente tem pouca capacidade de estoque. O Brasil não consegue estocar estas safras de grãos que a gente produz, a gente tem que escoar de uma vez, e aí vai para os portos, vai para os aeroportos, vai ali, em especial, claro, para as rodovias e para as vias fluviais. Muito obrigado pela participação
participação e eu também agradeço imensamente a participação de quem está nos assistindo neste momento. Muito obrigado por acompanharem este BMC Business. Lembrando, tem programa novo toda terça e quinta-feira aqui na programação da BMC News. E enquanto não temos um novo BMC Business, você pode acompanhar o restante da nossa programação, sempre com conteúdo especialíssimo sobre mercado financeiro, sobre empreendedorismo, sobre economia, sobre negócios. Nós estamos aqui para gerar informação que gera valor para você. Então, claro, nos acompanhe em todas as redes sociais, @bmc.news ou também no nosso portal de notícias pelo www.bmcnews.com.br. Um abraço e até o próximo BMC Business. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.